Aqui eu vou fazer o mesmo circuitinho, vou colocar um diodo aqui, vou colocar um resistor aqui, ó. Que legal. Então eu vou chamar aqui esse resistor aqui, ele tem 20K, esse resistor aqui tem 10K, e aqui nós vamos aplicar 12,7 volts de VCC. Ok, esse é o valor do nosso VCC, esse aqui é o nosso R1, esse cara aqui é o nosso R2. Observe que nós queremos saber a tensão nesse ponto, a tensão nesse ponto, a tensão do resistor 1, a tensão do resistor 2 e a tensão do nosso diodo, né, nosso D1, vamos chamar assim. Então vamos lá. Primeira regra nesse circuito aqui que você tem que fazer é o que? A primeira regra é verificar potencial maior e potencial menor, né? Essa é a primeira regra. Então 12,7 e aqui é o nosso zero, né, que é o nosso GND. Então esse cara, lógico que esse potencial aqui é maior, né? E esse potencial aqui, ele é menor, vamos pensar assim. Agora, olha o diodinho, potencial menor, potencial maior, observar os lados de apontamento, ó. Esse cara está apontado para o maior, esse cara está apontado para o menor, logo podemos dizer que a tensão de anodo está ligado do lado de maior que a tensão de cátodo, logo esse diodo, ele está na projeção direta, ele é uma chave fechada. Pronto, ó, você vai considerar ele uma chavinha fechada, já sabe que nós vamos ter corrente no circuito, corrente está ok. Então você já sabe que tem circulação de corrente, você já sabe que a queda de tensão do diodo é 0,7 que nós adotamos, ok? Então desses 12,7, então quanto que sobra do resistor? 12,7 menos 0,7 do diodo, sobra 12 volts para distribuir para os resistores, ó. Ok? Sobra 12 volts para distribuir para os resistores, olha que legal. Então nós temos 12 volts para trabalhar, então vamos pegar 12 volts e distribuir aí para os resistores. Agora vamos ver as proporções que cada um vai receber, é proporcional, lembram disso, né? Então esse cara é uma vez, porque é menor, e esse cara aqui é duas vezes, então 1 mais 2 vai dar 3 vezes, então 12 dividido por 3 é 4 volts por cada unidade, vamos chamar assim, né? 4 volts, então esse cara aqui tem 2 unidades, porque ele é 2 vezes maior que 10K, esse cara recebe 8 volts, esse cara 1 vezes 4, esse cara aqui recebe 4 volts, então pronto, você já sabe que a tensão do R1 é 4 volts, a tensão do R2, que é 2 vezes maior, é 8 volts, e a tensão do diodinho é 0,7. Agora nós podemos medir as tensões no ponto, que considerando que nós estamos medindo em relação ao GND. Em relação ao GND, o que nós temos, né? Que 0 mais o 8 aqui, nós vamos ter 8 volts aqui. 8 mais 0,7, nós vamos ter 8,7 volts aqui. 8,7 mais 4, nós vamos ter 12,7 aqui. Então já definimos quais são as tensões do nosso circuitinho aí, ok? Vamos para mais um exemplo. Agora eu tenho outro circuitinho aqui, né? Vou fazer um circuitinho simples, com um diodinho aqui, com o outro. Olha só que legal. Agora nós temos 2 diodinhos, né? 2 diodinhos. Então nós temos aqui, vamos chamar que esse resistor aqui, ele é um resistor de 10K, esse cara aqui é um resistorzinho de 20K, né? E daqui vamos considerar que nós temos uma tensão aqui de 13,4, 13,4 volts é o nosso VCC. Aí nós temos aqui o nosso R1, nós temos aqui o nosso D1, o R2 e nós temos aqui o nosso D2. Nós queremos saber as tensões nesses pontos aqui, ó. Eu vou chamar aqui de ponto A, ponto B, ponto C, e queremos saber também qual é a tensão do D2, qual é a tensão do R2, qual é a tensão do D1 e qual é a tensão do R1. Precisamos saber de todas essas tensões aí, ok? Então vamos, primeira coisa que você deve pensar, nós temos 2 jogos, vamos ter que analisar a análise, vamos ver se D1 e depois vamos pensar D2, se eles são diretos ou se eles estão reversos, né? Vamos olhar a primeira regra, potencial maior e aqui potencial menor. Que aqui, nós sabemos que é o GND, esse cara aqui é 0 volts, esse cara aqui é 13,4 volts, né? Lógico que esse cara lá, desse lado aqui é maior, vamos pegar esse diodinho aqui, maior, menor, maior, menor. Então vamos olhar para o D2, o D2, um lado menor está do lado menor e o maior apontado para o lado maior, está do lado maior. Então o D2 já sabemos que ele está direto. Logo, a queda de tensão dele, a tensão do D2 é igual a 0,7 e ele é uma chave fechada.
ok? Ele é aqui uma chavezinha fechada. Vamos olhar para o D1. D1 mesma coisa, maior para o lado do maior e menor para o lado do menor. Então, o D2 também, ele é, o D1 quer dizer, ele também é uma chave que está aqui fechada, que também está na polarização direta, e a queda de tensão dele é de 0,7 volts. Então, esse camaradinho aqui tem uma queda de 0,7 volts, esse cara aqui tem uma queda de 0,7 volts. Então, observe que os diodos, quanto que os diodos têm de queda sobre ele? 2 vezes 0,7 dá 1,4 volts. Pronto. 1,4 volts de tensão é só para os diodos, né? O que sobra para os resistores? Sobra 13,4. 13,4 menos 1,4, que vai dar 12. Sobrou para os nossos resistores 12 volts para nós distribuirmos entre eles. Então, nós temos 12 volts. Vamos fazer as proporções, porque a tensão se divide proporcionalmente. Então, nós temos aqui esse cara aqui, 10K é o menor, vale uma vez. E nós temos aqui que o 20K vale 2 vezes, né? Então, nós temos uma divisão de 3 vezes. 1 mais 2, 3. 12 por 3. Nós vamos ter 4 volts por unidade. Então, vamos pensar. Aqui nós temos uma unidade, então esse cara recebe 4 volts. Aqui nós temos 2 unidades, então esse cara recebe 8 volts. Então, nós já temos que a queda do D2 é 0,7, a queda do R2 é 4, a queda do D1 é 0,7, a queda do R1 é 8 volts. Então, vamos colocar agora as tensões como multímetro em relação ao zero. 0 mais 0,7, 0,7. 0,7 mais 4 volts, 4,7. 4,7 mais 0,7, 5,4. 5,4 mais 8, 13,4 volts do nosso VCC. Então, essas são as tensões que nós estamos encontrando aqui no nosso circuitinho, considerando as quedas de tensão do nosso diodinho, ok? Sempre observando as polarizações diretas e as polarizações reversas, né? Agora aqui eu tenho esse diodinho nesse sentido, tem esse diodinho nesse sentido. Olha que legal, né? E vamos continuar aqui com um resistor e mais um diodinho aqui, ok? Então vamos colocar aqui que nós temos aqui 12 volts. Opa, deixa eu melhorar isso aí, né? Vamos colocar, deixa eu melhorar esse pitinho que tá feio. Aqui nós temos, né? Vou colocar aqui uma tensão de 12 volts. Nós temos aqui o D1, nós temos aqui o D2, nós temos aqui o D3. Aqui nós temos o R1. Vou colocar aqui 12, vou colocar 13,4. Fica mais fácil os cálculos. A ideia agora é facilitar, né? Vou colocar aqui 13,4. Nosso VCC é de 13,4 volts. Sabe que legal? DC. Então, nós temos aqui, nós queremos saber a tensão nesse ponto, a tensão nesse ponto. Nós queremos saber, né, o que acontece, qual a tensão do D3, qual a tensão do R1, o que acontece com o D2 e o que acontece com o D1. Então, nós temos 3 diodinhos para nós analisarmos nesse caso, que é o D1, é o D2 e é o D3. Primeira coisa, tem que olhar para os diodos. Depois, nós vamos olhar para os resistores. Então, a pergunta é, vamos primeiro para a regra do potencial geral. Esse cara aqui é o maior, que 13,4 é maior que o zero, que é o nosso GND. Então, aqui é o potencial menor, né? Então, o que vai acontecer aqui, né? Vamos olhar primeiro aqui, menor, maior. Menor, maior. Maior, menor. Então, olha só o que você está pensando. Então, vamos pensar a condição do nosso D1. O D1... o maior dele aqui está ligado do lado maior e o menor está apontado aqui para o lado menor. Então, o D1 está direto. Né? Já sabe que é uma chave fechada. Vamos olhar o D2. O D2, ó, nós temos aqui, ó. Fiz invertir aqui. Aqui é o menor e aqui é o maior, né? Então, observe que o menor está do lado do maior e o maior está apontado para o lado do menor. Então, o D2 está reverso. Já sabe que o D2 ele está reverso. Ok? Vamos olhar o D3. O D3, o menor está ligado no zero e o maior está apontado para o lado do maior. Então, esse D3 ele está direto. Ok?
Então o que nós temos aqui? Nesse caso aqui, o D2, que é esse carinha aqui, né? Ó, o D2 aqui, ó, ele é uma chave aberta. Se ele é uma chave aberta, você sabe o que nós podemos fazer com ele? Considerar como um ponto aberto aqui, ó. Pode abrir esse ponto que nós temos aqui uma chave aberta. Então, o diodinho virou uma chave aberta, ou seja, ele não vai interferir nesse circuito. Então, não tem circulação de corrente por ele. A corrente vai circular onde? A corrente vai circular agora aqui, ó. Vai passar por diodo e nesse sentido, porque esse ponto ali está aberto, né? E ele está um ponto aberto em paralelo com o diodo. Agora nós sabemos o que? Nós sabemos que o D1 aqui está direto, então a queda sobre ele é de 0,7. O D3 também está direto, então nós já sabemos que a queda de tensão sobre ele é de 0,7. Então o D1 tem 0,7 volts sobre ele, e o D3 também tem 0,7, dando um total de 1,4 volts para os diodos. Então os diodos têm quedas de tensões igual a 1,4 volts. Olha que legal. Então se o diodo tem quedas de tensão de 1,4 volts, então o que vai acontecer aqui, né? Quanto sobra os resistores? Sobra 3,4 menos 1,4, sobra 12 volts para o resistor. Como nós só temos um resistor, então a queda de tensão do nosso resistor aqui, ela é de exatamente 12 volts também. Então vamos pensar, em relação a colocar as tensões 0 mais 0,7 dá 0,7, 0,7 mais 12 do resistor aqui nós vamos ter 12,7 e 12,7 mais 0,7 nós vamos ter 13,4. Observa que aquele circuitinho ali, né? Aqui, ó, uma chave aberta em um ponto que tem 0,7 volts, essa chave também está recebendo 0,7 volts, né? Mas não porque ela está comigo, mas nós não temos corrente circulando, né? A corrente circula pelo diodo. Como eles estão em paralelo, recebe a mesma tensão, porque nós sabemos que no circuito paralelo a tensão é a mesma em todos os pontos, ok? Então nesse caso, observe o que nós temos, esse circuitinho, como você está vendo aí, ele aí na íntegra, ok? Então observe que nós estamos fazendo várias situações, né? Com diodinhos que estão diretamente e diodinhos que estão reverso, para vocês fazerem a distribuição das tensões sobre os circuitos com diodinho, ok? É uma análise aqui bem interessante, tá? E ela é muito importante para vocês fixarem aí o raciocínio de vocês, ok? Vou fazer mais um exemplo aqui. Aqui eu tenho um resistor, né? Vou colocar aqui um diodo. Aqui eu tenho mais um resistor, né? Vou colocar aqui outro resistorzinho. E aqui eu vou colocar mais um diodinho. Olha que legal, né? Aqui 10K. Aqui também 10K. Aqui eu tenho 10K. Aqui eu tenho D1. Aqui eu tenho D2, né? Aqui eu tenho o nosso VCC. Então o VCC nosso vou colocar aqui também 16,4. Vou colocar que nós temos aqui 16,4 volts de VCC. Aqui nós temos o R1, aqui nós temos o R2, aqui nós temos o R3, ok? E nós queremos saber a tensão nesses pontos aqui, ó. Ok? Nós queremos saber a tensão desses pontos. Bom, agora nós temos um circuito com diodos e circuito misto ao mesmo tempo, né? Como é que nós vamos fazer nessa questão? Primeiro olhar para os diodos, depois nós vamos pensar nos resistores. Nós temos o diodo D2 primeiro e aqui embaixo nós temos o diodo D1. Vamos ver as condições dele, né? Lembre-se, potencial maior, que é o 16,4, não apareceu aqui, né? 16,4 é maior que zero, né? Então aqui nós temos o potencial menor. Vamos analisar a condiçãozinha do D1 aqui, ó. Aqui é o menor e aqui maior. Aqui menor e aqui maior. Só vocês verem os apontamentos, né? Que o D1, o menor está ligado no zero, tá certo? Então esse cara aqui está direto. Esse cara aqui, o menor, está ligado, olhando para o lado menor aqui, né? E esse cara aqui está olhando para o lado maior aqui. Então também eles estão direto, vamos pensar assim, né? Então nós temos dois diodos, o D2 está direto e o D1 também está direto. Olha que legal. Então a queda de tensão desse cara é 0,7 e a queda de tensão desse cara é 0,7. Ambos estão ligados, são chaves que são fechadas e nesse caso nós teremos circulação de corrente no circuito. Normalmente, circulação de corrente. Agora vamos entender as quedas de tensão. Então os diodos pegam para eles
2 vezes 0,7, nós temos 1,4 volts, ok? Essa é a queda de tensão dos diodos que sobra para os resistores. A tensão dos resistores vai ser 16,4 menos 1,4, que vai sobrar 15 volts para se dividir aí para os resistores. Detalhe, nós temos um paralelo, né? Quando nós temos um paralelo, primeira coisa, resolver paralelo, né? Primeira coisa, nós vamos resolver o paralelo. Só que nós já sabemos, ó, 10K com 10K, 10K vale uma vez, 10K vale uma vez, dá duas vezes. 10K sobre 2 é 5K. A equivalente aqui é de 5K. Então, o resistor equivalente é igual a 5K. Então, nós temos um resistor de 5K em série com um de 10K. Então, 5K vale uma vez e 10K vale duas vezes. Nós temos 15 volts dividido por 3, ó, 2 vezes mais 1 dá 3. 15 dividido por 3, nós vamos encontrar 5 volts por unidade, né? Então, vamos pensar. Então, aqui nós temos uma vez, esse cara aqui vai receber, então, 5 volts. Esse cara aqui tem duas vezes, esse cara vai receber 10 volts. Esse diodinho já sabemos que ele recebe 0,7 e esse outro diodinho recebe também 0,7 volts. Então, o que nós temos aqui? Nós temos exatamente o que? 0 mais 0,7, 0,7 volts. 0,7 mais 5, 5,7. 5,7 mais 0,7 desse diodo, 6,4. 6,4 mais 10, 16,4 volts aqui. Observe então que essa é a regrinha aí para vocês colocarem quedas de tensão nos circuitos dos diodos. Só sempre pensando em quais diodos estão direto e quais diodos estão reverso, se vai ter um ponto aberto, se não vai ter um ponto aberto e qual a tensão naquele ponto. Então, por que essa importância você ter esse raciocínio? Esse raciocínio é muito importante para você entender, fazer análise de circuitos que utilizam diodo, saber quando ele conduz, quando ele não conduz, se ele está chave fechada, se está chave aberta, o que ele tem de queda, o que sobra para os outros componentes. Então você consegue entender todo o funcionamento do diodo fazendo esse tipo de análise, ok? Então revisem, montem circuitinhos, desenhem circuitinhos no papel e tentem aí entender o que está acontecendo, ok? Até a próxima, se Deus quiser.